Olha o que você fez, sua inútil. A voz de Isabela cortou o ar do escritório. O café quente encharcava os papéis nas mãos de Ana. Era o relatório final do projeto, resultado de semanas de trabalho sem dormir. Uma mancha marrom e pegajosa se espalhava, destruindo tudo. Mas foi você, gaguejou Ana, o choque paralisando-a. Você esbarrou em mim. Isabela riu, um som agudo e desdenhoso. E eu esbarrei em você. Você estava no meu caminho, como sempre. Ela examinou a ponta de seu sapato de grife. Agora manchado de café. Este sapato vale mais do que seu salário de um ano inteiro. O gerente do departamento, Sr. Gomes, correu para o lado delas. Senhorita Montenegro, está tudo bem. Ana, o que você pensa que está fazendo? Peça desculpas imediatamente. Uma onda de calor e humilhação subiu pelo rosto de Ana. Os olhos de todos os colegas de trabalho estavam fixos nela. Ninguém disse uma palavra. O medo deles era palpável. Desculpas não vão limpar meu sapato, disse Isabela. Com um sorriso cruel. Mas você pode. Ela apontou para a poça de café no chão de mármore polido. Limpe. Agora. O quê? Sussurrou Ana. Você é surda, retrucou Isabela. Eu disse para limpar. De joelhos. O Sr. Gomes empurrou um pano de limpeza para as mãos de Ana. Faça o que ela mandou. Você não quer causar mais problemas, quer. Uma náusea amarga subiu pela garganta de Ana. Ela sentiu dezenas de olhares queimando suas costas enquanto caminhava lentamente até a copa, pegava um balde e voltava. A cada passo, sua dignidade parecia se esvair. Ela se ajoelhou. O tecido fino de sua calça ficando úmido com o café derramado. Enquanto esfregava o chão, Isabela se inclinou sobre ela, sua voz um veneno baixo para que apenas Ana ouvisse. É aqui que gente como você pertence. No chão. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Lixo incompetente. Isabela se virou e se afastou, seus saltos estalando vitoriosamente no chão limpo. Ana permaneceu de joelhos, o cheiro de café e humilhação enchendo seus pulmões. Suas unhas cravaram na palma da mão. Com força suficiente para tirar sangue. O relatório estava arruinado. Sua reputação estava em frangalhos. Mas no fundo de seus olhos, uma chama fria e perigosa acabava de ser acesa. O que significa isso? A voz de Ricardo Montenegro ecoou pela sala de reuniões. Todos os olhares se voltaram para a tela de projeção. Um gráfico mostrava uma queda vertiginosa, um erro de cálculo gritante no coração da proposta de expansão. Isabela ficou pálida por um instante antes de se recompor. Pai. Eu não sei o que dizer. Eu verifiquei esses números dezenas de vezes. Seus olhos se encheram de lágrimas falsas enquanto se virava para Ana, que estava de pé contra a parede. Foi a estagiária. Ana. Eu pedi a ela para fazer a verificação final dos dados. O sangue de Ana gelou. Isso é mentira, ela disse, sua voz mais alta do que pretendia. Eu entreguei a planilha correta para você ontem à noite. Os números estavam certos. Isabela olhou para ela. Com uma expressão de mágoa e traição. Você está me chamando de mentirosa. Na frente do meu pai e de todo o conselho de diretores. Ela pegou uma pasta de sua mesa e a abriu. Aqui estão os dados que você me entregou. Ela jogou uma folha impressa na mesa. Ana a reconheceu. Era sua planilha, mas o número crucial havia sido alterado. Um 5 havia se tornado um 2, um erro sutil o suficiente para passar despercebido, mas catastrófico em suas consequências. Eu não escrevi isso, disse Ana, sua voz tremendo. Alguém alterou. Silêncio, ordenou Ricardo. Sua voz grave e cheia de fúria. Ele nem sequer olhou para Ana. Em vez disso, colocou uma mão reconfortante no ombro de Isabela. Querida, não é sua culpa. Você confiou em quem não devia. Então, ele se virou, e toda a força de sua ira atingiu Ana. Você tem ideia do que fez? Este erro, se não fosse notado a tempo, poderia ter nos custado milhões. Milhões. Sr. Montenegro, por favor, eu juro. Começou Ana. Eu não quero ouvir suas desculpas, ele a interrompeu. Sua incompetência é um risco para minha empresa. Ele a encarou. Seu olhar frio como aço. Limpe sua mesa. Eu não quero mais ver seu rosto neste andar.
Talvez este lugar não seja para você. Ele se virou e guiou Isabela para fora da sala, seguido pelo resto dos diretores, que lançavam a Ana olhares de pena e desprezo. A porta se fechou, deixando Ana sozinha no silêncio da sala de reuniões. A folha de papel com o número falsificado estava sobre a mesa, uma prova da armadilha perfeita de Isabela. Ana não havia sido apenas derrotada, ela havia sido aniquilada. O que diabos você está fazendo aqui? A voz de Isabela, afiada como vidro quebrado, encontrou Ana perto do bar. Ana se encolheu, segurando seu copo de água. Ela havia economizado por 2 meses para comprar seu vestido, um vestido azul simples, mas o mais bonito que já tivera. Eu fui convidada, respondeu Ana, em voz baixa. Todos os funcionários foram. Funcionários, não o pessoal da limpeza, zombou Isabela, seus olhos percorrendo Ana com nojo. Onde você conseguiu isso? Em um brechó. Por favor, Isabela. Não hoje, implorou Ana. Isabela sorriu. Um brilho perigoso em seus olhos. Você tem razão. Hoje é uma celebração. Ela ergueu sua taça de champanhe. Um brinde ao sucesso. E com um movimento deliberado, ela tropeçou, derramando o líquido dourado e pegajoso por todo o peito do vestido de Ana. Oh, meu Deus! Eu sou tão desajeitada, disse Isabela, sua voz cheia de falsa preocupação. Deixe-me ajudar a limpar. Antes que Ana pudesse reagir, a mão de Isabela agarrou o tecido encharcado de seu vestido. Com um puxão rápido e violento. Um som alto de algo rasgando ecoou pelo salão. O murmúrio da festa silenciou instantaneamente. Ana olhou para baixo em choque. A frente de seu vestido estava rasgada, do decote até a cintura, expondo a lingerie barata por baixo. A humilhação a atingiu como um soco físico. Ela cruzou os braços sobre o peito, tremendo. Isabela deu um passo para trás, com a mão na boca em um gesto de falso horror. Ela então se dirigiu à multidão silenciosa. Vejam só, disse ela, sua voz alta e clara. O tecido é tão barato que se desfaz com um simples toque. Ela olhou diretamente para Ana. Seus olhos brilhando com triunfo cruel. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a este mundo. Risadinhas abafadas se espalharam pela multidão. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém ofereceu um casaco. Ricardo Montenegro observava de longe, ao lado de sua esposa, com uma expressão de leve aborrecimento, como se Ana fosse uma mancha desagradável em sua festa perfeita. Com as lágrimas queimando em seus olhos, Ana se virou e correu. A multidão abriu caminho para ela, um corredor de rostos que a julgavam. Ela não parou até chegar à saída de serviço. Empurrando a porta e saindo para a noite fria, o som da festa luxuosa desaparecendo atrás dela. O rasgo em seu vestido parecia um ferimento aberto em sua alma. O sangramento não para. Precisamos de uma transfusão agora. A voz de uma enfermeira era urgente. Ana abriu os olhos. O teto branco de um hospital girava acima dela. Havia uma dor latejante em sua perna. Ela se lembrava de estar no arquivo, uma caixa pesada caindo de uma prateleira alta. Depois, nada. Qual é o tipo sanguíneo dela? Perguntou um médico. Com a voz abafada. Ainda não sabemos. Ela estava inconsciente quando chegou, respondeu a enfermeira. Ana tentou falar. Eu não sei, sussurrou ela, sua garganta seca. Calma, querida. Nós vamos cuidar de você, disse a enfermeira, mas seu rosto estava tenso. Minutos depois, a enfermeira voltou correndo com uma prancheta, sua expressão era de choque. Doutor, você precisa ver isso. O médico pegou a prancheta. Seus olhos se arregalaram. Isso é impossível. Tem certeza? Testamos 2 vezes, disse a enfermeira. É B negativo com o antígeno do finulo. É 1 em 1 milhão. Merda. Murmurou o médico. Verifique o banco de sangue, mas eu duvido que tenhamos algo em estoque. Verifique os registros de doadores raros. Rápido. Enquanto a enfermeira saía apressadamente, um médico mais velho, de cabelos brancos e ombros curvados, passou pelo corredor. Ele parou, ouvindo a conversa. Era o Dr. Alves, um pediatra semi-aposentado que trabalhava no hospital há mais de 40 anos. Que tipo raro vocês estão procurando? Perguntou ele, com a voz rouca. B negativo, do finulo, Dr. Alves. Para a moça do acidente na Montenegro.
explicou o médico mais jovem. O nome Montenegro fez o Dr. Alves congelar. Seus olhos se fixaram em Ana, deitada na maca. Uma memória distante, de 20 anos atrás, surgiu em sua mente, uma noite caótica na maternidade, um bebê com um tipo sanguíneo idêntico e raríssimo. O bebê do todo-poderoso Ricardo Montenegro. Montenegro, sussurrou o Dr. Alves para si mesmo. Não pode ser, a enfermeira voltou, parecendo ainda mais estressada. Não há nada no banco de sangue. E o único doador compatível registrado em toda a cidade. Ela hesitou, olhando para o médico. É o próprio Ricardo Montenegro. O médico mais jovem praguejou. Mas o Dr. Alves não ouviu. Ele estava olhando para o rosto pálido de Ana, e uma suspeita terrível, uma culpa que ele havia enterrado por 2 décadas, começou a emergir das profundezas de sua consciência. A troca. O sussurro sobre uma enfermeira desesperada. O dinheiro. De repente, tudo fazia um sentido horrível. Onde está o registro original? A voz do Dr. Alves era baixa, mas carregada de uma intensidade que fez o jovem arquivista do hospital recuar. Dr. Alves, como eu disse. O arquivo físico daquela ala foi danificado em uma enchente há 10 anos. Tudo o que temos é esta cópia digitalizada, disse o arquivista, nervoso. Dr. Alves inclinou-se sobre a tela do computador, seus olhos se estreitando. Que conveniente. Uma enchente. Ele apontou para uma assinatura tremida na parte inferior do documento digitalizado. Eu trabalhei com a enfermeira-chefe por 30 anos. Esta não é a assinatura dela. É uma falsificação grosseira. O arquivista engoliu em seco. Eu não saberia dizer. Mas eu sei. Disse Dr. Alves. Ele anotou um nome da lista de pessoal daquela noite. Enfermeira Marta Oliveira. Onde posso encontrá-la? Horas depois, ele estava em uma pequena casa em um bairro pobre da cidade. Uma mulher magra e pálida, com tubos de oxigênio no nariz, estava deitada em uma cama de hospital no meio da sala de estar. Seus olhos se arregalaram de pavor quando viu o Dr. Alves na porta. Doutor, ela sussurrou, a voz fraca e rouca. O que o senhor está fazendo aqui? Marta, eu preciso da verdade, disse ele, fechando a porta atrás de si. A noite em que a filha dos Montenegro nasceu. Ela começou a tremer. Eu não sei de nada. Foi há muito tempo. Eu vi o registro. A assinatura falsificada, ele insistiu, sua voz suave, mas implacável. Eu sei que algo aconteceu. Uma menina deu entrada no hospital hoje. Uma estagiária da Montenegro. Ela tem o mesmo tipo sanguíneo raríssimo. Lágrimas brotaram nos olhos de Marta. Um acesso de tosse sacudiu seu corpo frágil. Quando ela finalmente conseguiu falar, sua voz era um fio de confissão. Ela me pagou. Ray Montenegro. Letícia. Sussurrou ela. Meu filho estava doente. Ele precisava de uma cirurgia cara. Ela me ofereceu o dinheiro. Doutor Alves sentiu um frio na espinha. O que ela te pediu para fazer? A filha dela, a verdadeira, nasceu com um problema cardíaco. Fraca. Ela não sobreviveria, disse a senhora Montenegro, continuou Marta, as palavras saindo com dificuldade. Havia outra bebê. Saudável. Seus pais morreram em um acidente de carro naquela mesma semana. Uma órfã. Ninguém sentiria falta dela. Então você as trocou, disse Dr. Alves, a afirmação saindo pesada de seus lábios. Marta assentiu. O rosto contorcido pela culpa. A senhora Montenegro disse que era a única maneira de garantir o futuro do império. Ela precisava de uma herdeira forte. Ela planejou tudo. A troca, os registros falsificados. Ela olhou para o Dr. Alves, seus olhos suplicando por absolvição. Ela queria garantir uma vida de luxo. O que eu vou lhe dizer vai parecer uma loucura. Ana olhou para o médico idoso sentado ao lado de sua cama de hospital. Seu rosto estava vincado pela preocupação. Ela não o reconheceu. Quem é o senhor? Meu nome é Dr. Alves. Eu estava de plantão na noite em que você nasceu. Disse ele, sua voz baixa e séria. E na noite em que Isabela Montenegro nasceu. Ana franziu a testa. Não estou entendendo. Seu tipo sanguíneo, Ana. É extraordinariamente raro, continuou ele. Ricardo Montenegro tem exatamente o mesmo tipo sanguíneo. Mas Isabela,
Não. O tipo sanguíneo dela é comum. Um silêncio pesado preencheu o pequeno quarto. O coração de Ana começou a bater mais rápido. O que o senhor está tentando dizer? Uma enfermeira confessou para mim, disse o Dr. Alves, suas palavras saindo com dificuldade. Houve uma troca. Leticia Montenegro, a esposa de Ricardo, pagou a ela para trocar os bebês. A filha biológica deles era doente, fraca. Letícia queria uma herdeira forte para garantir a fortuna da família. Uma sensação de vertigem tomou conta de Ana. O mundo parecia inclinar-se sob ela. Isso não é possível. É um engano. Não é um engano. O Dr. Alves colocou um envelope pardo sobre o cobertor dela. Enquanto você estava inconsciente, eu coletei uma amostra do seu sangue. Comparei seu DNA com uma amostra antiga de Ricardo que estava em nossos arquivos médicos de décadas atrás. Com as mãos trêmulas. Ana abriu o envelope. Ela olhou para o papel, para os números e porcentagens que não entendia completamente. Mas ela entendeu a conclusão, impressa em negrito na parte inferior. Probabilidade de paternidade, 99,999. O papel caiu de seus dedos. O choque inicial era um vazio branco e ensurdecedor. Então, as imagens vieram. O café derramado. O rasgo em seu vestido. O rosto zombeteiro de Isabela. A voz de Ricardo chamando-a de incompetent. Cada humilhação, cada insulto. Cada olhar de desprezo. Não era apenas injustiça. Era um roubo. Eles haviam roubado sua vida. Seu nome. Sua família. Seu futuro. Ana ergueu o olhar. As lágrimas haviam secado antes mesmo de se formarem. O choque havia se transformado em algo duro e frio como gelo. Uma fúria gélida e calculista tomou conta dela, afiando sua dor em uma arma. Eles vão me pagar, disse ela, sua voz irreconhecível, desprovida de qualquer fraqueza. Eu vou pegar de volta tudo. Absolutamente tudo o que é meu. Pronta para sua grande apresentação, Ana? Perguntou Cíntia. Aproximando-se da mesa de Ana com um sorriso falso. Seria uma pena se algo desse errado, não é? Cíntia era a seguidora mais leal de Isabela. Ana observou com uma calma que a desestabilizou. Estou perfeitamente preparada, respondeu Ana, com a voz firme. Eu tenho certeza que está. Cíntia deu um passo para o lado e tropeçou espetacularmente no cabo de força do computador de Ana. A tela ficou preta instantaneamente. Oh, meu Deus! Que desastre! Eu sou tão desajeitada. Espero que seu trabalho estivesse salvo. O Sr. Gomes, o gerente, se aproximou correndo. O que aconteceu aqui? Ana, sua apresentação é em 5 minutos. Ana não olhou para o computador morto. Em vez disso, ela pegou calmamente um pequeno pendrive de sua bolsa. Não se preocupe, Cíntia, disse ela, sua voz cortante. Eu aprendi a sempre ter um plano B. Ela se virou para o Sr. Gomes. Está tudo aqui. Posso usar o computador da sala de conferências. Enquanto passava por Cíntia, Ana parou e se inclinou, sua voz um sussurro gelado que apenas Cíntia podia ouvir. Um conselho. Da próxima vez que Isabela lhe pedir para cuidar de mim, talvez você devesse sugerir um plano que não envolva tropeçar em um cabo. É um pouco óbvio demais, você não acha? O rosto de Cíntia perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram de pânico. Como ela poderia saber? Ana continuou a andar, mas o Sr. Gomes ouviu o suficiente para entender. Ele se virou para Cíntia, com o rosto franzido em uma carranca de desaprovação. Senhorita Cíntia, na minha sala. Agora. A humilhação de Cíntia foi silenciosa, mas total. Todos no escritório a viram seguir o gerente, o rosto pálido de vergonha. Na porta da sala de reuniões. Ana olhou para trás. Seus olhos encontraram os de Cíntia. Ana não sorriu com alegria ou triunfo. Em vez disso, ela deu um sorriso pequeno, frio e desprovido de qualquer emoção. Era uma promessa. O jogo havia mudado. E ela não era mais o peão. 5 milhões. Perdemos 5 milhões de dólares em 2 meses por causa de um pequeno problema de rota. A voz de Ricardo Montenegro era baixa e perigosa. O diretor Neves suava em sua cadeira. Senhor Montenegro, estamos explorando todas as opções. A greve no porto principal nos pegou de surpresa. Explorando, Ricardo interrompeu.
O desprezo evidente em sua voz. Nossos produtos estão parados nos portos enquanto você explora. Nossos concorrentes estão ganhando nossa fatia de mercado. Encontre uma solução. Ontem. A reunião foi encerrada. O pânico era a única coisa no ar na manhã seguinte. A secretária de Ricardo, Lúcia, entrou em seu escritório com uma única folha de papel. Senhor, isto estava na sua mesa esta manhã. Não sei como chegou aqui. Ricardo pegou o papel. Era um memorando simples, digitado, sem assinatura. Ele listava uma série de rotas alternativas. Utilizando transportadoras locais menores e um sistema de logística ferroviária que a empresa havia considerado obsoleto anos atrás. O plano era detalhado, audacioso e, à primeira vista, parecia incrivelmente eficiente. Ele leu a folha 2 vezes. Então, pegou o telefone. Neves. Venha à minha sala. Agora. O diretor entrou, o rosto pálido. Ricardo empurrou o memorando pela mesa. Leia isto. Neves leu, seus olhos se arregalando. Senhor, isso é brilhante. Por que não pensamos nisso? Essa é a pergunta que estou me fazendo, disse Ricardo. Friament. Esqueça seus planos. Cancele suas reuniões. Implemente isso. Cada detalhe. Não me importa de onde veio. Apenas faça. 48 horas depois, os relatórios começaram a chegar. Os gargalos estavam se desfazendo. As remessas estavam se movendo. As perdas haviam estancado. A solução não era apenas boa, era perfeita. Ricardo estava em seu escritório, olhando para o memorando anônimo. Lúcia entrou. Alguma notícia sobre quem deixou o papel? Ele perguntou, sem se virar. Nenhuma. Senhor. Verifiquei as câmeras de segurança do andar. Nada fora do comum. Ninguém entrou ou saiu do seu escritório sem ser anunciado. Ricardo franziu a testa. É como se um fantasma tivesse entrado aqui, resolvido um problema de $5 milhões e desaparecido. Ele olhou pela janela para a cidade abaixo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu um pingo de admiração. Havia alguém em sua empresa com uma mente verdadeiramente genial. E ele não tinha a menor ideia de quem era. Foi um golpe de mestre. Declarou Ricardo Montenegro na sala de reuniões do conselho. Quem quer que tenha elaborado este plano de logística salvou esta empresa. Eu quero saber quem foi. Um silêncio tenso pairou sobre a mesa. O diretor Neves encolheu-se em sua cadeira. Então, uma voz clara soou. Pai, fui eu. Todos os olhares se voltaram para Isabela. Ela estava de pé, com uma expressão de modéstia cuidadosamente ensaiada. Eu não queria nenhum alarde. Eu vi o problema e simplesmente trabalhei em uma solução em segredo. Ricardo a encarou. Uma onda de orgulho e alívio lavando seu rosto. Isabela. Você fez isso. Sozinha. Bem, eu tive algumas ideias flutuando, disse ela, com um aceno de mão displicente. Eu apenas as juntei de uma forma que fizesse sentido. Foi um trabalho de uma noite. Na verdade. O orgulho no rosto de Ricardo se transformou em admiração. Brilhante. Absolutamente brilhante. Ele se virou para o conselho. Minha filha não apenas tem a visão, mas também a humildade de fazer o trabalho sem buscar os holofotes. Enquanto os membros do conselho murmuravam em aprovação. Um som discreto veio do tablet de Ricardo sobre a mesa. Uma notificação de e-mail. Ele a ignorou a princípio, mas o remetente, um funcionário leal, chamou sua atenção. Curioso, ele abriu. O e-mail era curto. Assunto: solução logística. Senhor Montenegro, por favor, veja o anexo. É uma troca de e-mails de 3 semanas atrás sobre o mesmo assunto. Ricardo tocou no anexo. Seus olhos percorreram a tela. Sua expressão mudou lentamente, do orgulho para a confusão. E depois para uma fúria gelada. Ele ergueu o olhar. Isabela. Sua voz era baixa e controlada. O que é isto? Ele virou o tablet para que ela pudesse ver. Na tela, estava um e-mail enviado por ela para o diretor Neves. Então, você teve algumas ideias flutuando? Perguntou Ricardo, lendo o e-mail em voz alta. Sua voz pinhava sarcasmo. Diretor Neves. Esta proposta de usar ferrovias antigas é a ideia mais estúpida que eu já ouvi. Transporte ferroviário é para dinossauros. Recuso-me a perder meu tempo com ideias antiquadas.
Rejeitado. O silêncio na sala era absoluto. O rosto de Isabela estava branco como um fantasma. Isso foi tirado de contexto. Ela gaguejou, o pânico em seus olhos. Ricardo não disse mais nada. Ele apenas a encarou, o tablet ainda erguido. A prova de sua mentira e de sua incompetência brilhava para que todos vissem. A admiração dos membros do conselho se transformou em olhares de desprezo. Naquele momento, Isabela parecia exatamente o que era, uma fraude presunçosa. Valente, preciso que você organize meus recibos de viagem, disse Isabela, jogando uma caixa de sapatos cheia de papéis amassados na mesa dele. Até uma mente lenta como a sua deve conseguir fazer isso. Use clips to papel coloridos.sr. Valente, um homem de cabelos grisalhos que já havia sido chefe do departamento de desenvolvimento, olhou para a caixa e depois para o rosto sorridente de Isabela. Ele não disse nada, apenas assentiu. Naquela noite, Ana o encontrou sozinho no arquivo. Um andar abaixo. Ela não deveria falar com o senhor daquele jeito, disse Ana, em voz baixa. Ele deu de ombros, sem erguer o olhar de uma gaveta de arquivos. A vida é assim, garota. Você aprende a engolir seu orgulho. Especialmente não com o homem que projetou a expansão de maior sucesso da história da Montenegro, continuou Ana. Valente parou. Ele se virou lentamente e a encarou. Como você sabe disso? Eu pesquiso. Eu leio os relatórios antigos. Disse Ana. Ela estendeu uma pasta grossa para ele. Como este? O plano de análise de mercado para o setor B que o senhor escreveu há 3 anos. Aquele que foi rejeitado por ser ousado demais. Ele olhou para a pasta como se fosse uma assombração. Eles o arquivaram. Disseram que estava perdido. Estava arquivado incorretamente, corrigiu Ana. Eles estão tentando resolver o problema do setor B há 6 meses. A diretoria está em pânico. A resposta está bem aqui. Sempre esteve. Valente pegou a pasta. Seus dedos traçando o título. Um brilho de sua antiga autoridade voltou aos seus olhos. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou cansada de ver gente boa sendo esmagada, disse Ana, sua voz firme. O senhor vai deixar que ela o transforme em um contador de recibos ou vai lembrar a eles quem o senhor é? 2 dias depois, a notícia se espalhou como fogo pelo escritório. O senhor Valente havia apresentado seu antigo plano diretamente ao conselho. Confrontados com meses de fracasso e uma solução genial bem na frente deles, eles não tiveram escolha. Ele não foi apenas reintegrado. Ele foi promovido para supervisionar a implementação do projeto. Naquela noite, ele esperou por Ana perto do elevador. Eles me deram minha antiga diretoria de volta, disse ele, sua voz rouca de emoção. Ninguém nunca fez algo assim por mim. O que você quer? Informações, respondeu Ana, simplesmente. Um par de olhos e ouvidos em lugares que eu não posso alcançar. Valente assentiu, sem hesitar. Aquela garota e o pai dela destruíram minha carreira por capricho. Você me deu uma chance de lutar. Ele a encarou, sua lealdade gravada em seu rosto. O que quer que você precise? Você tem. Eu ainda não consigo acreditar que estou de volta ao meu antigo escritório, disse o Sr. Valente, segurando um copo de suco. Devo tudo a você. O senhor conseguiu por mérito próprio, respondeu Ana. Eles estavam em um canto mais tranquilo do salão, durante o coquetel trimestral da empresa. Bobagem. Eu estava arquivando recibos, disse ele. Você me deu a arma que eu precisava. De repente, um garçom apressado passou, esbarrando no braço de Ana. A bebida della derramou, manchando o carpi. Oh, me desculpe, disse o garçom, antes de desaparecer na multidão. Não foi nada. Disse Ana. Ela se inclinou para pegar um guardanapo de uma mesa próxima. Ao fazer isso, a alça larga de sua blusa de seda escorregou, expondo seu ombro direito por um breve momento. Senhor. Valente parou de falar no meio da frase. Seus olhos se fixaram no ombro dela. Seu rosto ficou pálido. O que é isso? Ana se endireitou, puxando a alça de volta para o lugar. O que? A mancha no carpi. Eu posso, não, ele a interrompeu, sua voz um sussurro tenso. No seu ombro. A marca. Isso, disse ela. Com uma expressão de leve surpresa.
É apenas uma marca de nascença que eu tenho desde sempre. Valente balançou a cabeça lentamente, seus olhos distantes, como se estivesse vendo um fantasma. Não é apenas uma marca de nascença. Eu já a vi antes. O senhor deve estar enganado, disse Ana, sua voz perfeitamente calma. Não estou, ele insistiu, sua voz ainda baixa, mas agora cheia de uma certeza chocante. Numa foto antiga. Uma foto da primeira sede da empresa. Ricardo Montenegro estava nela, com uma camisa de manga curta. Estava no ombro direito dele. Ele a encarou. A confusão se transformando em um espanto incrédulo. Era idêntica. Uma pequena mancha em forma de cometa. Ele ficou em silêncio, processando a impossibilidade do que estava vendo. Ele olhou de Ana para Ricardo Montenegro, que estava do outro lado do salão, rindo com outros executivos. As peças do quebra-cabeça, peças que ele nem sabia que existiam, começaram a se encaixar em sua mente de uma forma terrível e alarmante. Ana observou o turbilhão de emoções no rosto dele. Sua própria expressão cuidadosamente neutra. A semente havia sido plantada. Ela está zombando de mim. Bem na minha cara. Isabela observava de seu escritório com paredes de vidro. Ana estava conversando com o recém-promovido Sr. Valente perto do bebedouro. Eles estavam rindo. Rindo. Ela precisa ir embora, disse Isabela, sua voz um silvo baixo e furioso. Não apenas ser demitida. Precisa ser destruída. Marcos, seu assistente pessoal, ficou ao lado dela. Com a expressão de uma doninha faminta. O que a senhorita tem em mente? Humilhação não está funcionando. Ela parece mais forte, cuspiu Isabela. Precisamos de algo que a marque para sempre. Algo que a coloque na lista negra de todas as grandes empresas do país. Ela abriu uma gaveta de sua mesa e tirou uma pasta fina. Ela a jogou na mesa na frente de Marcos. Espionagem corporativa. Marcos ergueu as sobrancelhas, impressionado. Isso é definitivo. É perfeito. Diz Isabela. Ninguém se recupera disso. Ela nunca mais conseguirá nenhum emprego de recepcionista. Ele abriu a pasta. Dentro, havia e-mails falsificados, registros de transferência de arquivos e extratos bancários forjados, todos meticulosamente criados para implicar Ana na venda de segredos da Montenegro para seu maior concorrente, a Inova Corp. Isso parece incrivelmente real, disse Marcos, admirado. É o meu melhor trabalho, disse Isabela, com um sorriso satisfeito. Eu quero que você plante isso. No computador dela, no histórico de e-mails dela. No servidor de backup. Eu quero que pareça que ela vem fazendo isso há meses. E quando a bomba deve explodir? Perguntou Marcos. Amanhã. Ricardo convocou uma reunião de chefes de departamento às 10 da manhã. Eu vou interromper a reunião. Vou ter acabado de descobrir a traição dela, explicou Isabela, seus olhos brilhando com malícia. Vou garantir que ela seja arrastada para fora deste prédio por seguranças. Na frente de todos. Marcos pegou a pasta. Considere feito. Isabela voltou seu olhar para Ana, que agora estava de volta à sua mesa, trabalhando diligentemente. Completamente alheia à tempestade que estava prestes a desabar sobre ela. Um sentimento de triunfo final tomou conta de Isabela. Ela havia tentado esmagar a barata, mas a barata continuava se mexendo. Desta vez, ela usaria um martelo. Não haveria como sobreviver. Pai. Parem a reunião. Eu encontrei um traidor entre nós. A porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo. Isabela entrou, o rosto afogueado de triunfo, agitando uma pasta. Marcos a seguia de perto. Ricardo Montenegro se levantou. Isabela, o que significa esta interrupção? Significa que eu salvei a empresa. Disse ela, jogando a pasta na mesa. Abra. É a prova de que Ana tem vendido nossos projetos para a Inova Corp. O Sr. Valente, presente na reunião, olhou para Ana, mas o rosto dela estava impassível. Ricardo abriu a pasta. Seus olhos percorreram os documentos falsificados. Sua expressão se transformou em uma máscara de fúria contida. Ele ergueu o olhar, não para Isabela, mas para Ana, que havia sido chamada para tomar notas. Eu lhe dei uma segunda chance, disse ele, a voz baixa e letal. E é assim que você me retribui. Vendendo minha empresa pelas costas. Pai. É pior do que imaginávamos, disse Isabela.
Os registros bancários mostram que ela recebeu mais de $100 mil deles. Segurança, rosnou Ricardo. Tirem-na daqui. E chame a polícia. 2 seguranças entraram na sala. Mas Ana ergueu a mão. Senhor Montenegro, se me permite uma palavra. Sua calma era desconcertante. Você não tem nada a dizer que eu queira ouvir, disse ele. Acho que tem. Sim, insistiu Ana. Senhor Valente me alertou ontem à noite que o assistente de Isabela, Marcos, estava agindo de forma estranha perto da minha mesa. Então, eu deixei a câmera do meu computador gravando. Ela tirou um pendrive do bolso. Gostaria de ver o que ela gravou. O rosto de Marcos ficou branco. Isabella riu nervosamente. Isso é ridículo. Uma tentativa desesperada de, então você não se importa que eu mostre? Perguntou Ana, caminhando até o projetor. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Ana inseriu o pendrive. Na tela, um vídeo começou a ser reproduzido. A imagem era clara, era a mesa de Ana, à noite. Marcos apareceu, olhou furtivamente ao redor e sentou-se na cadeira de Ana. Por vários minutos. O vídeo mostrou abrindo arquivos, digitando e, crucialmente, inserindo outro pendrive no computador. Ninguém respirou. O vídeo terminou. Ana se virou. Ricardo olhou para o rosto aterrorizado de Marcos. Então, seu olhar se moveu lentamente para sua filha. Pela primeira vez, não havia orgulho em seus olhos. Apenas uma desconfiança fria e dura. Marcos, disse Ricardo, a voz mortalmente calma. Você está demitido. Saia do meu prédio. Agora. Marcos praticamente correu para fora da sala. Ricardo não gritou com Isabela. Ele apenas a encarou. O silêncio sendo mais assustador do que qualquer grito. Isabela, ele disse, sua voz mal audível. O que você fez? A munição que você pediu. Senhor. Valente deslizou uma pasta fina pela mesa de Ana. Era tarde da noite e o escritório estava quase vazio. Ana abriu a pasta. Dentro, havia cópias das faturas do cartão de crédito corporativo de Isabela dos últimos 6 meses. Festas em iates. Bolsas de $20 mil. Uma conta de hotel em Paris de 50 mil, disse Valente. O desprezo em sua voz. Ela gasta mais em um fim de semana do que eu ganho em um ano. Isso é mais do que o suficiente, disse Ana, sua expressão fria como gelo. Obrigada, senhor Valente. Não me agradeça, respondeu ele. Apenas atire para matar. Naquela noite, de seu pequeno apartamento, Ana redigiu um e-mail anônimo. Ela anexou cópias digitalizadas de cada fatura. O destinatário era um jornalista investigativo conhecido por sua agressividade e por não ter medo de atacar os poderosos. O assunto era simples. A princesa herdeira e o cartão de crédito sem limites do papai. Ela clicou em enviar. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. O que diabos é isso? Ricardo Montenegro jogou um tablet na mesa de café da manhã. A tela exibia a manchete do maior portal de notícias do país, farras e futilidades. Isabela Montenegro gasta a fortuna da empresa em bens de luxo enquanto ações caem. Isabela olhou para a tela, o sangue sumindo de seu rosto. O artigo era brutal. Ele detalhava cada compra extravagante, cada festa luxuosa, cada despesa frívola. Com cópias das faturas para provar. Alguém vazou isso. É uma armadilha, gaguejou ela. Provavelmente foi aquela estagiária. Ela está tentando me destruir. Ela. Ricardo riu, um som amargo e sem humor. Você acha que depois do fiasco da espionagem, alguém acreditaria em você? Você fez isso, Isabela. Você assinou cada uma dessas contas. Você transformou o nome da nossa família em uma piada nacional. Pai, eu posso consertar isso. Eu vou dar uma entrevista. Explicar o quê? Ele gritou. Sua fúria finalmente explodindo. Que você acha que a empresa é o seu cofrinho pessoal. Que você não tem respeito pelo dinheiro que gera o nosso sustento. Ele tirou a carteira do bolso, pegou um cartão de crédito preto e o quebrou ao meio na frente dela. Acabou, disse ele, a voz baixa e gélida. Sem mais cartões corporativos. Sem mais mesada. Seu acesso aos fundos da empresa está cortado. A partir de agora, se quiser comprar uma bolsa de $20 mil, você terá que ganhar o dinheiro para isso. Isabela o encarou. Chocada e incrédula.
A humilhação pública era uma coisa. Mas isso era um ataque direto à sua identidade, ao seu poder. Pela primeira vez em sua vida, a fonte infinita de dinheiro havia secado. Você não pode fazer isso comigo. A voz de Isabela era um grito estridente no silêncio do escritório de Ricardo. Eu sou sua filha. Ricardo nem sequer ergueu o olhar de um relatório em sua mesa. Minha filha não arrastaria o nome da nossa família na lama por um par de sapatos. Foi um vazamento. Uma armadilha daquela estagiária nojenta. Ela insistiu, as mãos na cintura. Desde que ela chegou. Tudo tem dado errado. Você não vê. Ela está manipulando você. Manipulando. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos frios e desprovidos de qualquer calor paterno. Ela me manipulou para descobrir que minha filha tentou incriminar uma inocente por espionagem. Ela me manipulou para ver que minha filha mentiu na frente de todo o conselho sobre uma solução que ela mesma chamou de estúpida. Isabela recuou, como se tivesse levado um tapa. Eu estava sob pressão. Você estava sendo incompetente, ele a corrigiu, com uma brutalidade calma. Você tem o sobrenome Montenegro. Mas não tem a ética de trabalho. Você tem a conta bancária, mas não tem o cérebro. Ele se levantou, caminhando até a janela. Eu passei a vida inteira construindo este império. Eu esperava passar o legado para alguém com força, com inteligência. Em vez disso, eu tenho uma herdeira cujo maior talento é gastar o dinheiro que eu ganho. Lágrimas de raiva brotaram nos olhos de Isabela. Isso não é justo. Eu sou tudo o que você tem. Neste momento, você é meu maior passivo, ele retrucou. Virando-se para encará-la. O conselho está furioso. A imprensa está nos massacrando. E a culpa é inteiramente sua. Então o que você vai fazer? Vai me deserdar, ela zombou, cruzando os braços. Vai entregar a empresa para uma estagiária qualquer. Ele caminhou até ficar a centímetros dela. Sua voz era um sussurro perigoso. Não me teste, Isabela. Você não vai gostar do resultado. Ele apontou para a porta. A decisão está tomada. Você vai aprender o valor do dinheiro e o peso da responsabilidade. Agora. Saia do meu escritório. Tenho uma empresa para salvar do vexame que você causou. Isabela o encarou, a boca aberta em choque. O homem que a havia mimado por toda a sua vida, que nunca lhe negara nada, estava olhando para ela como se fosse uma estranha. Uma decepção. Pela primeira vez, o chão sob seus pés parecia instável. O poder absoluto que ela sempre tivera sobre ele havia se quebrado. Eu convoquei esta reunião por uma razão. Ricardo Montenegro estava de pé na cabeceira da mesa da sala de reuniões, segurando uma única folha de papel. Todos os chefes de departamento estavam presentes. Para encontrar o fantasma que salvou esta empresa. Ele ergueu o memorando anônimo da logística. Este plano não apenas estancou uma perda de 5 milhões de dólares, mas otimizou toda a nossa cadeia de suprimentos. Foi genial. Ele percorreu a sala com o olhar. Eu quero um nome. Quem é o autor disto? Um silêncio desconfortável se instalou. Os diretores se entreolharam, confusos. Então, uma voz calma veio do fundo da sala. Fui eu, senhor. Todos se viraram. Ana estava de pé, com um bloco de notas na mão, como sempre. Mas hoje, não havia hesitação em sua postura. Um diretor riu, incrédulo. Você. Uma estagiária. Ricardo silenciou com um olhar. Ele se virou para Ana, os olhos se estreitando. Prove. A escolha da transportadora veloz no Porto de Santos, disse Ana, sua voz clara e firme. Não foi por causa do preço, mas porque o cunhado do dono trabalha no sindicato dos estivadores. Eu sabia que ele poderia fazer a carga deles passar sem problemas, contornando a greve. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Era um detalhe tão específico, tão profundamente astuto, que não poderia ter sido um palpite. Ricardo a encarou por um longo momento. A estagiária que ele havia repreendido e quase demitido. A garota que ele acreditava ser uma incompetente. Ele estava errado. Terrivelmente errado. O desempenho excepcional merece um reconhecimento excepcional, disse Ricardo, sua voz ressoando com autoridade. A partir de hoje. Você não é mais uma estagiária. Ele caminhou até ela. Estou criando uma nova posição para você.
Gerente Júnior de Estratégia e Logística. Você terá acesso total a todos os dados de projetos e se reportará diretamente a mim. Um choque coletivo percorreu a sala. Do outro lado da mesa, o Sr. Valente deu a Ana um sorriso sutil e orgulhoso. Sua primeira tarefa, continuou Ricardo, é supervisionar a implementação completa do plano de expansão do Sr. Valente. Eu quero relatórios diários. Sim, Sr. Montenegro. Respondeu Ana. Não havia gratidão servil em sua voz. Havia apenas uma eficiência fria. Ela não era mais uma estagiária indefesa. Ela agora tinha poder. Tinha acesso. E estava posicionada bem no coração do império que um dia seria seu. A próxima fase de sua vingança estava prestes a começar. Quanto você quer? Doutor. Alves ergueu o olhar de seu livro. Isabela Montenegro estava parada na porta de seu modesto consultório, segurando uma maleta de couro. Perdão, disse ele, calmamente. Não se faça de idiota, ela retrucou. Entrando e fechando a porta. A estagiária. Ana. Eu sei que você falou com ela. Sei que você encheu a cabeça dela com mentiras sobre mim. Eu lhe disse a verdade, corrigiu ele. Algo que alguém deveria ter feito há 20 anos. Isabela riu, um som sem humor. Verdade. A verdade é o que as pessoas com dinheiro dizem que é. Ela colocou a maleta em sua mesa e a abriu. Estava cheia de maços de notas de R$100. 100 mil. Para você esquecer sua verdade. Doutor. Alves olhou para o dinheiro e depois de volta para ela. Com uma expressão de pena. E o que exatamente este dinheiro compraria? Seu silêncio, disse ela, impaciente. Eu quero que você esqueça o que disse aquela garota. Quero que você assine uma declaração dizendo que seus testes foram inconclusivos, que você cometeu um erro de idoso. Diga que você a confundiu com outra pessoa. Eu não me importo. Apenas desfaça o que você fez. Você está me pedindo para mentir. Estou lhe pagando para ser prático. Ela insistiu. Pegue o dinheiro. Aposente-se. Vá para um cruzeiro. Ninguém nunca mais precisa ouvir sobre isso. Ele se levantou lentamente. Eu vivi com a culpa do meu silêncio por 2 décadas, senhorita. Eu não vou viver com a vergonha de uma mentira paga pelo resto da minha vida. Ele empurrou a maleta de volta para ela. Meu silêncio não está à venda. A arrogância de Isabela se desfez, substituída por um pânico crescente. Todo mundo tem um preço. Não. Nem todo mundo. Disse ele. Ele pegou uma caneta de seu bolso da frente e a colocou sobre a mesa. A pequena luz vermelha de gravação piscou discretamente. A propósito, este gravador tem uma qualidade de áudio excelente. O rosto de Isabela perdeu toda a cor. Ela olhou da caneta para o rosto calmo dele. Ela havia entrado para armar uma armadilha, mas em vez disso, havia caído em uma. Sem dizer uma palavra, ela fechou a maleta, agarrou-a e saiu apressadamente do consultório. Naquela noite, Dr. Alves entregou a pequena caneta para Ana. Acho que você vai querer ouvir isso. Disse ele. É a sua irmã, tentando comprar meu silêncio. Ana pegou o gravador. Ela não sorriu. Ela apenas o segurou, sentindo seu peso. Era mais do que uma prova. Era uma sentença. Nossos números para o projeto Ômega são catastróficos. A voz de Ricardo Montenegro estava tensa. Ele se dirigiu a Isabela, que estava sentada à mesa da sala de reuniões. 70% abaixo das expectativas de vendas. Isso é inaceitável. Isabela estava pálida. Pai, eu não entendo. Investimos tanto em publicidade. O produto é bom. Ana, sentada como gerente júnior, observava a cena com uma calma estudada. O produto é um protótipo com falhas, disse o diretor Neves, que tinha um certo brilho nos olhos desde sua promoção. E a campanha publicitária ignorou todos os nossos dados demográficos-alvo. Ninguém queria um relógio inteligente que travasse e fosse direcionado a adolescentes por uma fortuna. Eu não ignorei nada, retrucou Isabela. Eu sei o que os jovens querem. Eu sou jovem. O mercado não concorda, disse Ricardo, com a voz cansada. Perdemos $10 milhões neste projeto. 10 milhões. Ele olhou para Ana. Ana, você estava revisando os relatórios de mercado para este setor. O que você viu? Ana respirou fundo.
Senhor, os relatórios indicavam que o público-alvo prioritário para um produto como o Ômega era o profissional de meia-idade, com foco em recursos de saúde e produtividade, não em jogos. Eles foram considerados conservadores demais por Isabela, interrompeu o Sr. Valente, que estava ao lado de Ana. Ela insistiu que deveríamos mirar nos influenciadores da geração Z. O olhar de Ricardo se fixou em Isabela. Você rejeitou o conselho de profissionais experientes para seguir seu instinto. Seu instinto nos custou 10 milhões. Isabela se levantou abruptamente. Isso é sabotagem. Ana está tentando me incriminar. Ela sempre fez isso. Sua única sabotagem, Isabela, é a sua própria arrogância, disse Ricardo, sua voz baixa e furiosa. Sua falha em ouvir. Sua falha em aprender. Você está destruindo o que eu construí. Ele apontou para a porta. Saia da minha sala. Agora. E não se aproxime de nenhum outro projeto sem a minha aprovação pessoal. Isabela o encarou, seus olhos cheios de ódio. Mas a autoridade na voz de Ricardo era inquestionável. Ela saiu, seus saltos estalando com raiva. Ricardo balançou a cabeça, massageando as têmporas. Ana, disse ele. Prepare um plano de recuperação para o projeto Ômega. E quero uma auditoria completa de cada decisão que Isabela tomou nos últimos 6 meses. Quero saber o quão fundo esse buraco vai. Ana assentiu. O controle de Isabela sobre a empresa estava se desfazendo, pedaço por pedaço. A vingança de Ana estava ganhando velocidade. Ela fez em 2 dias o que um departamento inteiro não conseguiu fazer em 2 meses. Ricardo Montenegro segurava o plano de recuperação de Ana para o projeto Ômega. É brilhante. Logical. Implacável. Sr. Valente, sentado em frente a ele no escritório silencioso. Assentiu. Ela tem o instinto, senhor. O instinto Montenegro. Ricardo soltou um suspiro pesado, uma mistura de admiração e frustração. Ela tem. O que me leva a perguntar por que minha própria filha não tem. Ele jogou o relatório na mesa. É como se elas fossem de mundos diferentes. Uma constrói, a outra só sabe destruir. Ana me lembra do senhor quando era mais jovem, disse Valente, escolhendo as palavras com cuidado. A mesma fome. A mesma visão. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando. Sabe, é uma coisa boba, mas notei a coincidência mais estranha outro dia. Que coincidência? Perguntou Ricardo, distraído. Ela tem uma marca de nascença, disse Valente, casualmente. No ombro direito. Eu a vi por acaso quando a alça da blusa dela escorregou. Ricardo não pareceu interessado. E é idêntica àquela que o senhor tem naquela foto antiga. A da primeira festa de verão da empresa, o senhor se lembra, continuou Valente, mantendo o tom leve. Aquela em que o senhor estava jogando vôlei. Uma pequena mancha, em forma de cometa. Ricardo congelou. Ele ergueu o olhar lentamente, seus olhos se fixando em Valente. O que você disse? Apenas uma observação boba. Disse Valente, recuando um pouco. Uma coincidência notável, não é? A probabilidade de 2 pessoas terem uma marca tão única. Ele deixou a frase morrer no ar. Ricardo não respondeu. Ele apenas encarou Valente, o cérebro trabalhando furiosamente, conectando pontos que ele nunca havia percebido que existiam. A competência sobrenatural de Ana. A incompetência inexplicável de Isabela. O tipo sanguíneo raro de Ana, uma memória nebulosa do hospital, mas que agora voltava com uma clareza alarmante. E agora isso. A marca? Valente, disse Ricardo. Sua voz rouca. Você está trabalhando demais. É uma marca de nascença. Uma coincidência. Claro, senhor, disse Valente, levantando-se. Apenas um pensamento passageiro. Com licença. Ele saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho no silêncio. Ricardo não se mexeu. Ele ficou sentado em sua cadeira, olhando para a porta fechada. Coincidência. A palavra ecoava em sua mente, mas parecia oca, falsa. Não era uma coincidência. Era uma peça de um quebra-cabeça que ele estava com muito medo de resolver. Uma dúvida terrível, uma vez plantada. Começava a fincar raízes em seu coração. É oficial. A voz do Sr. Valente estava baixa e tensa ao telefone. O memorando interno acabou de sair.
O ponto principal da gala anual, amanhã à noite, será o anúncio de Ricardo. Ana permaneceu em silêncio do outro lado da linha, em seu pequeno apartamento. Anúncio? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Ele vai nomear Isabela a nova vice-presidente executiva do Império Montenegro, confirmou Valente, com desgosto. Depois de tudo, o desastre do projeto Ômega, o escândalo do cartão de crédito, nada disso importou. Ele ainda vai entregar o reino a ela. Não é sobre merecimento, disse Ana, sua voz fria e desprovida de surpresa. É sobre desespero. Ele está tentando projetar uma imagem de força e estabilidade, mesmo que seja uma mentira. Ela fez uma pausa. A gala é o maior evento de mídia do ano para eles, não é? Sim. Toda a imprensa de negócios estará lá. Será transmitido ao vivo em seu site. Perfeito, disse Ana. Um palco público para um anúncio público. Ana, o que você vai fazer? Perguntou Valente. A preocupação em sua voz. O que eu deveria ter feito desde o início, respondeu ela. Vou reivindicar o que é meu. Ela desligou. Seu próximo telefonema foi para o Dr. Alves. Doutor, é amanhã, disse ela, sem preâmbulos. Eu vi as notícias, respondeu a voz cansada, mas firme, do médico. Você tem certeza sobre isso? A queda será imensa. A humilhação precisa ser tão pública quanto a dor que eles causaram, disse Ana. Você tem tudo pronto. O teste de DNA. A gravação da confissão da enfermeira. Está tudo em um pendrive seguro. Esperando por suas instruções. Eu enviarei um mensageiro para buscá-lo amanhã à tarde. E a gravação de Isabela tentando suborná-lo. Isso também, confirmou o Dr. Alves. Que Deus tenha piedade da alma deles, porque você não terá. Eles esgotaram minha piedade há muito tempo, disse Ana antes de desligar. Ela caminhou até seu pequeno armário e o abriu. Pendurado em um cabide, envolto em plástico, estava um vestido simples, mas elegantemente cortado. De um azul escuro. Não era chamativo. Não era caro. Mas era um vestido que exalava uma autoridade silenciosa. Ela olhou por um longo momento. Não havia medo. Não havia hesitação. Havia apenas a calma gélida de um plano que estava prestes a chegar à sua conclusão inevitável. Amanhã à noite, não haveria mais sussurros, nem mais manobras secretas. Haveria apenas a verdade. E a verdade seria uma arma. Olhe para eles, mamãe. Vieram beijar o anel. Isabela estava no topo da grande escadaria, observando a elite empresarial do país encher o salão de festas. Ela usava um vestido vermelho que gritava por atenção. Letícia Montenegro, sua mãe, sorriu, ajeitando uma mecha do cabelo da filha. Esta noite é sua, querida. A noite em que você assume o seu lugar de direito. Já estava na hora, disse Isabela, com desdém. Depois de todas as minhas falhas e dos escândalos patéticos, o pai finalmente entendeu. Não há Império Montenegro sem mim. Enquanto desciam as escadas, uma figura solitária perto da entrada chamou a atenção de Isabela. Era Ana, em um vestido azul escuro, simples, mas que se destacava em sua discrição. Ela não parecia intimidada. Ela parecia estar esperando. Não acredito nisso, sibilou Isabela para a mãe. O que ela está fazendo aqui? Quem deixou a criadagem entrar? Ela marchou diretamente até Ana, com Letícia a reboque. Você está um pouco longe do seu posto, não acha? A cozinha fica nos fundos. Ana se virou lentamente. Ela não se encolheu. Ela não recuou. Seus olhos encontraram os de Isabela, e pela primeira vez, não havia medo neles. Havia uma calma gélida que fez Isabela hesitar por um instante. Boa noite, Isabela, disse Ana. Sua voz equilibrada e clara. O Sr. Montenegro me convidou pessoalmente. Meu pai, o quê? Gaguejou Isabela, incrédula. Ricardo Montenegro se aproximou, sua expressão era uma máscara de formalidade. Isabela, já basta. Não envergonhe a família. Não está à noite. Ele nem olhou para Ana, mas a ordem era clara. Ele se afastou, deixando Isabela fervendo de raiva silenciosa. Uma hora depois, as luzes diminuíram. Um holofote iluminou o palco. Ricardo caminhou até o pódio, o selo dos Montenegro projetado na tela atrás dele. Boa noite a todos, começou ele.
Sua voz ressoando pelo salão silencioso. Nós nos reunimos esta noite para celebrar o futuro. O futuro de uma empresa não está em seus prédios ou em suas contas bancárias. Está em seu sangue, em seu legado. Isabela, na primeira fila, sorriu, o triunfo brilhando em seus olhos. Ela olhou para Ana, que estava parada perto de uma coluna nos fundos, quase invisível na penumbra. O legado precisa ser liderado por alguém com a força e a visão para levá-lo adiante, continuou Ricardo. Alguém que carregue o nome Montenegro com orgulho. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão. E para levar o Império Montenegro para a próxima geração, é com grande orgulho que anuncio a nova vice-presidente executiva. O silêncio era total. O mundo estava assistindo. Isabela se inclinou para a frente em sua cadeira, pronta para se levantar. É com grande orgulho que anuncio a nova vice-presidente executiva, minha filha, Isabela. Acho que houve um engano. A voz não era alta, mas cortou o silêncio do salão como uma faca. Não veio do palco. Veio dos fundos da sala. Um murmúrio percorreu a multidão. Ricardo Montenegro Peru. A frase inacabada em seus lábios. Um único holofote se desprendeu do palco e varreu a sala, pousando em Ana enquanto ela começava a caminhar pelo corredor central. Ela não estava correndo. Seus passos eram lentos, deliberados. Cada passo ecoava no silêncio tenso. Sua expressão era de uma calma aterrorizante. O que significa isto? Rosnou Ricardo do palco, a fúria começando a substituir o choque. Ana, volte para o seu lugar imediatamente. Isabela se levantou de um salto. O rosto contorcido de raiva. Seguranças. Seguranças. Tirem essa maluca daqui. Ela está arruinando tudo. 2 seguranças corpulentos se moveram para interceptar Ana, mas hesitaram, paralisados pela autoridade silenciosa que ela projetava. Ela nem sequer olhou para eles. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. Eu não vou a lugar nenhum, disse Ana, sua voz agora mais alta, ressoando com uma força que ninguém jamais ouvirá dela. Letícia Montenegro agarrou o braço do marido. Ricardo, faça alguma coisa. É uma humilhação. Ana parou no meio do corredor. A meio caminho do palco. Ela não precisava ir mais longe. Ela já tinha o controle de toda a sala. O senhor fala sobre legado, senhor Montenegro, disse ela, sua voz projetada para que todos pudessem ouvir. O senhor fala sobre sangue. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. A imprensa, sentindo o cheiro de um escândalo de proporções épicas, ergueu suas câmeras. Acho que a elite empresarial do país, que o senhor reuniu aqui esta noite, continuou Ana, merece saber a verdade. A verdade sobre o sangue dos Montenegro. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Isabela estava congelada, a boca aberta em um grito silencioso de fúria. Ricardo a encarava do palco, pálido, a dúvida que o senhor Valente havia plantado em sua mente agora florescendo em um pavor total. A festa havia acabado. O julgamento estava prestes a começar. Que absurdo. Seguranças, tirem-na daqui, gritou Letícia Montenegro, o rosto uma máscara de fúria. Ela está louca. Provas não mentem, senhora Montenegro, disse Ana. Sua voz cortando o barulho. Ela ergueu um pequeno controle remoto. Acho que a tela atrás do palco não serve apenas para logotipos, não é. Antes que alguém pudesse reagir, ela apertou um botão. A imagem do selo dos Montenegro na tela gigante piscou e foi substituída por um documento. Era o teste de DNA. Em letras enormes, a conclusão era visível para todos no salão. Probabilidade de paternidade, Ricardo Montenegro e Ana 99. 999. Um som de espanto coletivo encheu o salão. A tela mudou novamente. Agora mostrava um vídeo granulado de uma mulher idosa em uma cama de hospital. Era a confissão da enfermeira Marta, sua voz fraca, mas clara, descrevendo a troca, o bebê doente, o dinheiro, o desejo de Letícia por uma herdeira forte. É falso. Tudo falso. Ela forjou isso, gritou Isabela, o pânico começando a tomar conta de sua raiva. É uma conspiração. Letícia correu para o lado do marido. Ricardo, não acredite nela. É uma mentirosa. Uma golpista. Ana esperou o caos diminuir. Seu rosto permaneceu calmo. Documentos podem ser falsificados.
Vídeos podem ser editados, disse ela, sua voz ressoando novamente. Mas o sangue não mente. Ela se virou para Ricardo. Lentamente, ela puxou a manga de seu vestido azul, expondo seu ombro direito. Há uma prova que não pode ser falsificada, disse ela, sua voz baixando para um tom intenso e pessoal. Mas que todos podiam ouvir no silêncio mortal. A marca dos Montenegro. Lá estava ela. Inconfundível. Uma pequena mancha em forma de cometa. Ninguém respirava. Ricardo Montenegro olhou para o ombro de Ana. Ele parecia ter visto um fantasma. Seus olhos se moveram, quase em câmera lenta, para o ombro de Isabela, coberto pelo tecido vermelho de seu vestido. Isabela congelou, um terror primordial em seus olhos. Ela sabia o que viria a seguir. Mostre a ele, disse Ana. A voz agora um comando de aço. Mostre a todos a marca de nascença que você não tem. Não. Fiquem longe de mim. Isabela deu um passo para trás, o terror finalmente quebrando sua fachada de raiva. Ela se virou para tentar fugir, mas a mão de Ricardo em seu braço a deteve. Pare, disse ele, a voz um sussurro rouco e quebrado. Ele não gritou. Ele não rugiu. O silêncio com que ele se moveu era mais assustador do que qualquer explosão. Diante de centenas de convidados e dezenas de câmeras, ele se aproximou de Isabela. Com uma mão trêmula. Ele puxou para baixo o ombro do vestido vermelho dela. A pele estava lisa. Perfeita. E completamente vazia. Um suspiro coletivo percorreu o salão, o som de centenas de pessoas percebendo a verdade ao mesmo tempo. Ricardo soltou Isabela como se ela queimasse. Ele não olhou mais para ela. Em vez disso, ele se virou lentamente para sua esposa. Seus olhos, antes cheios de fúria, estavam agora cheios de uma dor e traição tão profundas que eram quase insuportáveis de se ver. Você, ele começou, a voz mal audível. Você sabia. Você fez isso. Letícia estendeu a mão para ele. O rosto pálido de pânico. Ricardo, querido, é um mal-entendido, uma mentira horrível, responda-me, ele rugiu, sua voz finalmente explodindo, sacudindo o salão. Ele agarrou o braço dela com força. Você fez isso. Sob o peso de seu olhar, sob os olhos do mundo, Letícia desmoronou. Eu tive que fazer, ela soluçou. As palavras saindo em uma torrente desesperada. Nossa filha, a verdadeira, ela era fraca. Ela ia morrer. O império precisava de uma herdeira forte. Eu fiz isso por você. Pela nossa família. O caos explodiu. Flashes de câmeras disparavam como relâmpagos. Repórteres gritavam perguntas. Ricardo soltou a esposa com nojo, recuando dela como se fosse uma serpente. Ele se virou para a multidão, o rosto uma máscara de dor e fúria. Ele ergueu a mão, pedindo um silêncio que demorou a chegar. Esta mulher, ele disse, a voz tremendo de emoção contida. Apontando para Letícia. E esta garota, ele apontou para Isabela, que agora chorava histericamente. Não são mais minha família. Ele se virou para os seguranças. Tirem-nas da minha frente. Tirem-nas da minha casa. E garantam que elas não levem nada consigo. Enquanto Isabela e Letícia eram arrastadas para fora, cegas pelos flashes, seus gritos abafados pelo rugido do escândalo, Ricardo ficou sozinho no palco. Um rei cujo reino havia sido construído sobre uma mentira. A humilhação foi total. Transmitida ao vivo para o mundo. Eles se tornaram uma piada nacional. Um escândalo. Ricardo Montenegro estava de pé em frente à enorme janela de vidro do escritório da presidência. Ele não se virou para olhar para a mulher sentada em sua antiga cadeira de couro. A última vez que foram vistas, Letícia estava trabalhando como caixa em um supermercado no interior. Isabela, ninguém sabe. Desapareceu. Ana não disse nada. Ela folheou um relatório de lucros em sua nova mesa. Eu pensei em você, continuou Ricardo. Sua voz rouca de arrependimento. Todos os dias. A filha que eu não conhecia. A filha que eu humilhei. Eu vi você no chão, limpando o café. Sua voz falhou. Deus. O que eu fiz. Ele se virou. O homem que antes comandava as salas com um olhar estava quebrado. Seus ombros estavam curvados. Eu sei que desculpe não significa nada. Não pode apagar 20 anos de dor.
Não pode apagar a maneira como eu a tratei. Ele deu um passo hesitante em direção à mesa. Mas você é minha filha. Meu sangue. Existe alguma chance, alguma pequena chance de que você possa me perdoar? De que possamos começar de novo? Ana ergueu o olhar do relatório. Seus olhos não continham ódio. Mas também não continham calor. Eram os olhos de uma executiva avaliando um ativo. Perdão é uma emoção, disse ela, sua voz calma e nivelada. Não tenho tempo para isso agora. Tenho um império para administrar. A esperança no rosto de Ricardo murchou. Você não é mais o presidente, mas ainda possui um assento no conselho, continuou ela, em um tom puramente profissional. Eu espero que o senhor cumpra suas funções com a mesma diligência que eu cumpri as minhas como sua estagiária. A implicação era clara como cristal. Ela se levantou e caminhou até a janela, parando a uma distância respeitosa dele. Você me perguntou se podemos começar de novo. Ela olhou para a cidade que se estendia abaixo deles, um reino de concreto e vidro. Nós já começamos. Eu sou a chefe executiva do Império Montenegro. E o senhor é um membro do meu conselho. Ele a encarou, finalmente entendendo. Ela não queria um pai. Ela não estava ali para uma reunião de família. Ela estava ali para tomar o que lhe era devido. A justiça dela não era sobre vingança emocional, era sobre a retomada fria e absoluta do poder. Agora, se me der licença, senhor Montenegro, disse ela, voltando para sua cadeira. Eu tenho trabalho a fazer. Ele assentiu, derrotado. Sem outra palavra, ele se virou e saiu do escritório que já foi seu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Ana ficou sozinha. Ela se recostou na cadeira da presidência. Não era a estagiária humilhada. Não era a filha perdida. Ela era a rainha em seu trono, olhando para o império que havia reconquistado. E o silêncio do poder era a única resposta de que ela precisava.